Olá, meus amigos, minhas amigas, alegria em revê-los pelas vias do nosso canal, o canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Nós gostaríamos primeiro de pedir àqueles que não estão inscritos que se inscrevam, que ativem os sininhos para receber a notificação. E ao final do trabalho, se gostarem, compartilhem, dê o seu like. Todas essas ações sempre nos ajudam na divulgação do nosso canal, e a divulgação da doutrina espírita, a nossa abençoada doutrina espírita. Nós vamos dar prosseguimento hoje aos nossos estudos, dentro daquela linha que nós fizemos nas duas últimas tarefas nossas, nossos dois últimos estudos, não há morte e a vida continua. Então nós vamos tratar hoje um pouco mais deste assunto, falando da realidade do mundo espiritual. Realmente não há morte. A vida continua. Para onde nós vamos? Os Espíritos nos ensinam, através dos ensinamentos de Kardec e toda a falange do Espírito de Verdade, em todas as obras, que existe uma pátria. E essa pátria é a pátria espiritual. É de lá que nós viemos, quando nós reencarnamos para essa etapa terrena, e é para lá que nós voltaremos quando terminamos aqui a nossa etapa. Quando concluirmos a nossa encarnação, retornaremos a essa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, aquela em que nós continuaremos a nossa jornada. Na Terra, nós voltamos, reencarnamos, quantas vezes se fizerem necessárias, dentro de um processo de aprendizado, um processo de crescimento espiritual. Então, essas etapas terrenas são muito importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para todo tipo de aprendizado que nós necessitamos. Mas sempre retornamos à pátria espiritual, que é a verdadeira pátria. Então, Allan Kardec nos trouxe ensinamentos valiosos acerca do mundo espiritual. Até então, muitos, e hoje ainda, muitos que não conhecem a obra espírita e que não conhecem essa realidade espiritual do espírito, de nós espíritos no mundo espiritual, tem na vida espiritual, na vida pós-morte, como se fosse uma vida de um fantasma, uma região de fantasmas, de uma matéria desconhecida. Enfim, são as mais variadas as colocações a esse respeito. Com Allan Kardec, nós sabemos que esta pátria ela é constituída, sim, de uma vida normal. Nós conservamos a nossa individualidade, nós conservamos o nosso corpo, com a diferença de que não é aquele corpo físico que ficou na Terra, que aquele cessou. Mas nós temos um outro corpo, um corpo espiritual, de uma matéria que nós, para a grande maioria, ainda é desconhecida, mas se é uma matéria mais sutil, mais etérea. Então, essa matéria acompanha sempre o espírito. É onde, através dela, ele é conhecido, ele é perceptível, ele é visualizado, ele continua manifestando todas as suas ações dentro de um quadro, de uma aparência normal que se tinha como ele estava aqui na Terra. Então, não é uma aparência fantasmagórica, não é aquela coisa tão diferente. É uma matéria diferente da que temos na Terra, mas no dizer dos benfeitores espirituais, dos ensinamentos que nós temos, ela é, sim, uma matéria. O espírito, ele continua a sua jornada. No plano espiritual, não é aquele plano de ociosidade, aquele plano de beatitude, aquele plano de contemplação. Ele tem, no seu retorno espiritual, uma avaliação daquilo que ele fez na Terra, das oportunidades aproveitadas, dos aprendizados. Tudo isso é uma bagagem que ele leva sempre com ele. Nós, espíritos, jamais perdemos os resultados das conquistas de tudo aquilo que nós tivemos aqui na Terra, tanto no campo do bem, também no campo negativo. Então nós levamos o nosso patrimônio. Qual é o nosso patrimônio? É aquele que nós constituímos do plano terreno, juntando-se aquilo que nós trazíamos, nós vamos somando essa bagagem e vai proporcionando assim a nosso conhecimento, maturidade, crescimento, e até atingirmos aquele plano de sabedoria, que ainda está um tanto distante de todos nós,
que nos constituímos ainda espíritos imperfeitos, num processo de um trabalho intenso para vencermos o orgulho, vencermos o egoísmo, vencermos todos esses sentimentos que ainda nos deixam muito materializados, ainda nos deixam dentro de um quadro de inferioridade. Mas todas as oportunidades para vencermos, para construirmos o homem novo, o homem que nos diz Joana de Anjos, o homem integral, o homem amor, todos nós desfrutamos desta oportunidade. E por isso que a encarnação é muito valiosa. Mas retornando àquilo que colocamos, quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos uma avaliação. Como foi o nosso aproveitamento, como foi o nosso aprendizado, como foram as nossas ações no campo do trabalho. Enfim, ali nós temos uma avaliação de tudo isso. Lógico que aqueles que estão mais conscientes, aqueles que têm uma percepção da importância do crescimento espiritual, ele vai pedir um retorno, mas antes desse retorno, existem no plano espiritual inúmeros trabalhos, estudos, onde nós adquirimos mais aprendizado para voltarmos aqui à Terra e termos, na nossa próxima etapa, um melhor aproveitamento, uma melhor aprendizagem. Então, Allan Kardec nos trouxe todos esses ensinamentos. A vida futura, a individualidade da alma, a possibilidade da comunicação, da relação com os encarnados, essa ação do plano espiritual sobre o plano material, tanto a ação positiva dos mentores queridos, dos benfeitores amados, nos instruindo, nos orientando, nos auxiliando no cumprimento das nossas tarefas. Existem também aquelas influências negativas daqueles que são contrários à luz, ou seja, aqueles também que muitas vezes nós trazemos como credores ainda do nosso passado, que foram prejudicados através das nossas ações negativas. Enfim, essas influências, elas existem. Não existe uma ruptura, uma separação entre o plano físico e o plano espiritual. É lógico, estamos com quadros de matérias diferentes, estamos numa roupagem diferente quando estamos aqui na veste física, mas essa relação espírito-matéria, ela continua. Plano físico, plano espiritual, continua também. No plano espiritual, nós temos, através dos ensinamentos de André Luiz, que veio trazer uma valiosa contribuição, esse espírito, juntamente com o Dr. Bezerra, com Emmanuel, que com ele trabalharam nas obras denominadas as obras de André Luiz, pelas mãos iluminadas de Chico Xavier, nós temos uma explicação assim mais clara, porque Allan Kardec não pôde trazer tudo para nós da realidade do mundo espiritual, porque nós não tínhamos uma base ainda de conhecimento. Então foi trazido para a existência do mundo espiritual, essa relação entre os dois mundos, essa continuidade da vida, enfim, tudo isso Kardec nos trouxe. Mas com André Luiz, nós vimos uma contribuição muito valiosa, porque ele vem falar das sociedades constituídas, das sociedades que existem no plano espiritual, as cidades, os seus planejamentos, os seus ministérios, as suas colônias, as universidades, verdadeiros parques universitários do mundo espiritual, onde se preparam as encarnações, onde se instruem, onde se orientam, verdadeiras engenharias para o nosso crescimento espiritual. Também dos complexos hospitalares, aqueles que existem no plano espiritual, que são destinados ao amparo, aqueles que chegam ao mundo espiritual, muitas vezes num quadro de necessidade, de sofrimento, de dor, pelos seus equívocos na sua tarefa terrena. Então a bondade divina concede a esses espíritos amigos essas verdadeiras cidades de socorro, de amparo. Nós temos um conhecimento maior pela obra Nosso Lar, que a maioria de todos nós tivemos a oportunidade de ler, pelo filme que a gente tem a possibilidade de assistir, mas existem inúmeras outras cidades como Nosso Lar, maiores, menores, colônias, enfim, o mundo espiritual, ele não é um mundo vago, ele é um mundo de atividade intensa, de uma matéria desconhecida nossa,
mas que continua um trabalho do espírito, no seu crescimento, na sua evolução, em todas as suas etapas. E nós trouxemos para registrar esse nosso entendimento um diálogo entre André Luiz e Lísias. Quem assistiu o filme Nosso Lar e quem já leu o livro Nosso Lar, sabe que André Luiz, após a sua estada terrena, onde foi um médico e não teve um bom aproveitamento no campo da moralidade, embora desfrutando de um conhecimento muito grande no campo da medicina, mas no campo da moralidade, não que ele fosse uma pessoa imoral, mas que não se dedicou à tarefa do bem como poderia se dedicar, não proporcionou no sentido de caridade, de bondade aos seus irmãos no plano terreno. Enfim, ao desencarnar, ele se viu numa condição que estava desprovido desses valores. Então, passou por um período numa região difícil, mas ali ele lembrou de Deus, buscou Deus, e ali ele começou uma nova etapa da sua caminhada, da sua evolução, onde começou um trabalho valiosíssimo, juntamente com esses benfeitores que o acolheram, né, no plano espiritual, e foi e é um dos grandes trabalhadores no plano espiritual, nos trazendo informações valiosíssimas em torno de 15 obras de relatos, fora as obras de mensagem. Nós temos ensinamentos importantíssimos acerca do mundo espiritual para que nós possamos ter uma ideia melhor do que é o plano espiritual, da realidade do plano espiritual, das ações que existem no mundo espiritual. E nós separamos aqui um diálogo muito interessante para esse melhor entendimento, quando ele, numa das suas primeiras saídas, após o auxílio que ele recebeu, o amparo ali, juntamente com Lísias, que o acolheu, Lísias é a sua mãe, a família, né, Dona Laura. Então é muito interessante. E ele nos diz, André Luiz nos diz, decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu-me solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona se atende a doentes, ouve-se rogativas, seleciona-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos desencarnados e também aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. E eu perguntei, há então em nosso lar o Ministério do Auxílio? Como não? Respondeu Lísias. Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrenas,
Os dois últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é uma zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no Ministério da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então aqui nós temos um relato breve, de uma página, nos falando da realidade do mundo espiritual, as ações, os trabalhos, as preparações de encarnação, o socorro, enfim, é um trabalho intenso, imenso. Então essa é a realidade espiritual. E eu acho muito importante para todos nós entendermos que o trabalho, a melhoria nossa, justamente para que tenhamos um bom aproveitamento da encarnação, mas isso tudo vai ter uma sequência, porque não há uma ruptura. É trabalho aqui, é trabalho lá, é uma continuidade, e assim se processa, o nosso programa evolutivo. Não existe inércia, conforme aqui Lísias nos diz, não existe inércia, não existe ociosidade, não existe nada que não seja realizado no campo do bem, para o nosso progresso, para o nosso crescimento. É muito importante, então, a nossa avaliação diária, no nosso dia a dia. Qual o valor que estamos dando ao nosso tempo? Para que nós tenhamos uma boa condição espiritual, para que nós tenhamos uma boa ação no mundo espiritual. Tudo começa aqui, no aproveitamento das nossas oportunidades. Aquelas ideias que muitas vezes são colocadas equivocadamente, na próxima encarnação eu faço, vou transferir para a próxima, não convém, é prejudicial a nós, porque este é o nosso momento. E o plano espiritual nos aguarda, porque para lá nós retornaremos, para lá nós voltaremos. E para concluirmos, nós trouxemos aqui também uma passagem muito interessante, que é um trecho de Santo Agostinho, o ensinamento de Santo Agostinho, quando ele nos fala também acerca da morte. E ele nos diz: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você aí que ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Então, meus amigos, minhas amigas, alegria estarmos juntos novamente, no nosso singelo estudo do nosso canal, juntamente com os companheiros que também têm trabalhado, deixando seus estudos neste canal abençoado do Seja. Vamos continuar na nossa caminhada, uma caminhada de bom aproveitamento de tudo aquilo que nós dispomos, do convívio familiar, da nossa reforma principalmente, do trabalho em favor do próximo, dos estudos acerca da vida espiritual, que é muito importante para todos nós, conhecermos que nós não somos somente matéria, nós somos espíritos, nós temos que investir no espírito, nós temos que investir no nosso crescimento. Então, os nossos estudos são um convite sempre a esse bom aproveitamento das oportunidades que nós dispomos. E assim, nessa convivência cristã, que é a convivência mais feliz que nós podemos desfrutar na Terra, porque daí vem todos os recursos, todo o amparo desse coração magnânimo, que é o coração de Jesus,
para que nós sejamos vitoriosos. Muita paz, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão e que Deus nos abençoe.